Nós que estamos em condições de iniciar. Quero agradecer a todos a vossa presença uma vez mais. Esta conferência destina-se a apresentar os resultados do 4º inquérito do projeto Sinais Vitais às Empresas. Desta vez, sobre as perspectivas de investimento e sobre as necessidades de recapitalização quando já se iniciou o processo de retoma gradual da atividade económica. O projeto Sinais Vitais é, como sabem, uma parceria da CIP com o Marketing Futurecast Lab do ISCTE. Tem como objetivo responder às necessidades de informação credível e atualizada e sobre o que pensam os empresários e gestores de topo das empresas nesta situação de exceção que atravessamos. O projeto beneficia do trabalho desenvolvido pelas associações associadas da CIP, junto das suas empresas, e que tem sido fundamental para o processo de recolha desta informação. É um inquérito significativo que contou com a resposta de mais de 1000 empresas. Quero agradecer a presença aqui comigo, quer do meu colega Fernando Castro, presidente da AIDA, quer da Sra. Professora Hélia Gonçalves Pereira, do Marketing Futurecast Lab do ISCTE, a quem passo a palavra para a apresentação dos resultados do inquérito. Por favor, Sra. Professora. Muito obrigada, boa tarde a todos. Também agradeço naturalmente a vossa presença. Começa a ser um encontro regular das segundas-feiras, agradeço o vosso interesse e agradeço naturalmente mais uma vez à CIP esta parceria, no sentido de conhecermos melhor aquilo que são os sinais do tecido empresarial português. Este quarto estudo, como já foi referido pelo Presidente da CIP, assenta sobre as perspectivas de investimento e capitalização. E, portanto, sem mais delongas, eu irei passar a apresentar os principais números que daqui resultam. Em termos de organização da apresentação, ela respeita em tudo aquilo que tem sido a organização dos estudos anteriores, portanto, com as questões relacionadas com metodologia, que já conhecem, porque a maior parte de vós tem estado connosco nestas últimas 3 semanas, e depois a apresentação de resultados que caracteriza, por um lado, a amostra, apresenta também respostas de um barómetro regular que temos feito ao longo das semanas e depois as perguntas específicas relacionadas com investimento e capitalização. Este é, como já foi dito, mais um estudo no âmbito desta parceria entre a CIP e o Marketing Futurecast Lab do ISCTE, e esta semana focámos especificamente sobre as questões de investimento e capitalização, e é sobre essas fundamentalmente que nos vamos debruçar. Antes disso, dizer que desta feita tivemos uma amostra com mais de 1000 empresas, como já foi dito pelo António Saraiva, presidente da CIP, 1034 empresas mais precisamente, o que, se assumíssemos uma amostra aleatória, teríamos um erro máximo amostral de 3% para um intervalo de confiança de 95%. Em termos de caracterização do ponto de vista da atividade principal, ela respeita em larga medida, enfim, as características das semanas anteriores, com um peso muito significativo das empresas da área da indústria e energia, com 46%, seguido depois pelo comércio com 13%. Os outros setores de atividade estão representados, mas em menor escala. Temos esta semana 80%, voltamos a aproximar-nos dos números mais elevados que conseguimos na primeira e segunda semanas, 80% da nossa amostra é constituída por micro e pequenas empresas. Voltamos a ter, como também foi referenciado nas semanas anteriores, alguma sobredimensão de grandes empresas, porque representam na nossa amostra 4%, que é claramente superior àquilo que encontramos no universo, mas mais uma vez também referimos que nos parece importante obter comportamentos destas grandes organizações. Relativamente às perguntas de barómetro, e a primeira, que temos feito paulatinamente todas as semanas, quanto à opinião relativamente às vantagens dos programas de apoio do Estado português. Temos esta semana 80% das empresas a considerar que os programas estão aquém, ou mesmo muito aquém do que necessitam, com um ligeiro acréscimo daquelas que estão efetivamente muito descontentes e consideram que os programas estão muito aquém daquilo que é efetivamente necessário neste contexto.
Sobre o financiamento bancário, que foi o tema da nossa primeira semana, encontramos aqui que mais 4 pontos percentuais, temos aqui um crescimento das empresas que já pediram financiamento, também temos um decréscimo daquelas que não pediram nem pensam vir a pedir. Sublinha-se aqui nesta questão em particular que cerca de 69% das empresas afirma que ainda não recebeu o financiamento bancário que solicitou ao longo destes últimos meses, abril e maio. Relativamente à questão de layoff, que foi o tema da nossa segunda semana, temos aqui um ligeiro decréscimo das empresas que já solicitaram layoff. Este ligeiro decréscimo, do nosso ponto de vista, justifica-se pelo facto de termos uma amostra diferente daquelas que obtivemos nas semanas anteriores. E temos um ligeiro acréscimo das empresas que afirmam não ter pedido nem pensam vir a pedir. Sobre a opinião dos apoios da União Europeia para a retoma económica, como podem verificar, eles são tendencialmente negativos, 56% das empresas considera pouco ou mesmo nada adequados estes apoios, 39% ainda assim consideram razoavelmente adequados. Sobre o modelo de funcionamento das empresas neste momento, portanto, temos um claro decréscimo das empresas que estão neste momento encerradas, temos um acréscimo da mesma enfim, amplitude, mas contrária, nas empresas que estão neste momento em pleno funcionamento e parcialmente em funcionamento, digamos assim. Portanto, decrescem em 4 pontos percentuais as que estão completamente encerradas e crescem 4 pontos percentuais aquelas que afirmam estar parcialmente ou mesmo em pleno funcionamento. Portanto, temos as empresas de facto e cada vez mais a laborar. Relativamente às questões específicas sobre investimento e capitalização, a primeira pergunta que colocámos neste questionário foi qual seria a área principal onde as empresas previam investir numa fase pré-Covid, portanto no início do ano 2020, quais eram as perspectivas de investimento e, com alguma surpresa ou não, de facto encontramos aqui um peso mais significativo no aumento da capacidade produtiva, com 25,7% das empresas a afirmar que iriam investir nesta área, seguida de 16,1% de empresas que afirmam ter como intenção principal a melhoria das instalações. Também refira-se que 20% das empresas diz que não tinha previstos ainda quaisquer investimentos em janeiro de 2020 e, portanto, essas programações iriam ser feitas ao longo do ano. Relativamente às empresas que pretendiam investir, portanto retirámos aqui os 20% das empresas que assumem não ter intenções de investimento, leia-se que de facto no momento atual 42% quase das empresas afirma que irá suspender ou mesmo cancelar totalmente o investimento previsto para 2020. 40% das empresas, portanto um número muito semelhante ao primeiro, afirma que irá manter parcialmente o investimento em 2020 e apenas 18% diz que manterá a totalidade dos investimentos. Fomos procurar perceber onde é que estas empresas que vão suspender ou mesmo cancelar os investimentos iriam investir e encontramos aqui dados muito semelhantes àqueles que encontramos numa perspectiva genérica, ou seja, aquelas que não vão investir ou vão suspender, no caso 39% delas iriam investir em capacidade produtiva, em maior capacidade produtiva e 29,2% em melhoria das instalações. Procurámos também ver se havia algumas diferenças significativas ou visíveis em função da dimensão das empresas e de facto é possível verificar que existem, como podem verificar neste gráfico que aqui vos apresentamos. No caso das grandes e médias empresas, a maioria das empresas, e no caso das grandes empresas, a esmagadora maioria das empresas afirma pretender manter parcialmente os investimentos previstos para 2020. No caso das micro e pequenas empresas, como podem ver na parte de cima do gráfico, a maioria das empresas afirma pretender suspender ou mesmo cancelar o investimento previsto para este ano em função do contexto de pandemia que estamos a viver. Sobre a percentagem do investimento previsto, naquelas que afirmam que vão manter parcialmente o investimento, portanto estamos a falar de apenas 40% das empresas, fomos procurar ver em que percentagem procurariam manter o investimento e como podem verificar também aqui neste gráfico, cerca de 84% das empresas procurará garantir até cerca de 60% dos investimentos iniciais previstos antes desta era Covid. Naquelas que vão reduzir mais o nível de investimento, ou seja, que pretendem investir não mais do que 20%, que representam 29% das empresas, também aqui, se o fizessem, ou seja, se investissem, aquilo que inicialmente pretendiam seria fundamentalmente no aumento e na melhoria da capacidade produtiva e também na melhoria das instalações.
Depois, e face a estes números muito elevados relativamente à suspensão e cancelamento e também investimento parcial, procurámos perceber quais eram os fatores mais relevantes na decisão de adiar ou cancelar o investimento e, mais uma vez, como podem verificar, temos aqui um indicador que tem uma perspectiva absolutamente factual, que é a redução de encomendas, portanto 55% das empresas refere este indicador como muito relevante na sua decisão de reformulação, reconfiguração dos planos de investimento. 52% das empresas considera igualmente muito importante o indicador de perspectivas económicas negativas. Portanto, o facto de termos um futuro que na verdade se adivinha algo obscuro, com o qual ninguém sabe exatamente o que contará, será um dos indicadores mais relevantes para este adiamento na modernização das empresas portuguesas. Perguntámos ainda a estas empresas se o nível de capitais próprios era adequado neste momento para os investimentos previstos no início do ano e encontramos aqui, enfim, alguma bipolaridade, com cerca de 50% das empresas a dizer claramente que não e as restantes a dizer que sim. Perguntámos ainda, e por último, se as empresas pretendiam recorrer a instrumentos de apoio e de facto a resposta é muito clara, 82% das empresas, e leia-se que aqui havia a opção de múltipla resposta, portanto as empresas poderiam responder até um máximo de 3 instrumentos de apoio, mas como podem verificar, a esmagadora maioria das empresas inquiridas afirma que pretende recorrer a instrumentos de capitalização, sejam fundo perdido, capital de risco ou mesmo instrumentos quase capital, seguido dos benefícios fiscais ao investimento, que também é um dos instrumentos de apoio que está em cima da mesa. E estes são de facto os números mais relevantes que temos para vos mostrar. Eu passava novamente a palavra ao Presidente da CIP, António Saraiva. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Hélia. Tal como foi indicado, aquilo que vos é apresentado e que será distribuído, o que poderemos retirar como constatações deste inquérito é que, primeiro, ele mostra que as empresas estão a retomar a atividade e que na semana passada 84% das empresas estavam já a trabalhar ou em pleno ou parcialmente. A avaliação negativa que os empresários e gestores fazem dos apoios do Estado é negativa, com 4 em cada 5 empresas a considerarem que estão aquém do necessário. Também é negativa a avaliação feita dos apoios da União Europeia, com mais de metade dos inquiridos a considerarem-nos inadequados. Sobre o investimento, o inquérito registra que 80% das empresas previam investir este ano antes da pandemia do Covid-19. Esta situação e exceção que vivemos afetou significativamente os projetos de desenvolvimento das empresas, mas o que este inquérito nos diz é que mais de 58% das empresas planeavam investimento, vão mantê-los na totalidade ou parcialmente. Outro dado é que 69% das empresas que pediram crédito ainda não recebeu qualquer financiamento. 42% das empresas viu-se obrigada a suspender ou cancelar totalmente intenções de investimento. 40% das empresas só poderá manter parcialmente essa intenção. Uma outra conclusão particularmente à atenção do Governo é que o que está a afetar as intenções de investimento é a quebra abrupta de encomendas e as perspectivas económicas existentes. Mostra também a necessidade da criação de instrumentos para a recapitalização das empresas, com 4 em cada 5 empresários e gestores a dizerem que pretendem recorrer a estes instrumentos, como aliás a CIP propôs nesta segunda proposta que recentemente apresentámos ao Governo. As empresas continuam a enfrentar dificuldades para ter acesso aos apoios e é fundamental que consigamos apoiar as empresas para que seja possível retomar a atividade económica e, como nós temos defendido, sobretudo, defender o emprego, proteger o emprego e por isso, como vos disse, apresentámos novas propostas para um plano de alavancar a retoma da economia e que inclui instrumentos de capitalização das empresas, o reforço das linhas de crédito, que já se encontram, como sabemos, esgotadas, e o reforço dos seguros de crédito, não só para a exportação, mas também internos, para que seja possível rapidamente às empresas retomarem o caminho que vinham fazendo. Passaria agora a palavra ao meu colega Fernando Castro, presidente da AIDA, para nos caracterizar brevemente o que na sua região, as empresas da sua região sentem dificuldades em relação a este tema do investimento que aqui vos apresentamos. Fernando Castro, por favor.
Fernando Castro, a colocar o som. Boa tarde a todos. Obrigado. Pois, muito obrigado pelo convite para participar nesta conferência. O que quer a doutora Hélia, quer o nosso presidente António Saraiva, já fizeram um retrato bastante completo do que, qual é a situação das empresas, quer em termos de elaboração, quer em termos de apoios que foram pedidos, quer em termos de dimensão desses apoios. Mencionaram digamos, o teor sustentados nas respostas que foram fornecidas neste inquérito. O peso das respostas do Distrito de Aveiro, da área de influência da AIE, da Câmara de Comércio e Indústria, no global das respostas é significativo e, portanto, digamos que o que foi dito em relação ao geral está em linha com o que se passa no Distrito. Pronto. As empresas mais penalizadas são, efetivamente, as pequenas e médias empresas que constituem a maioria do tecido empresarial, mas são aquelas que revelam maiores dificuldades em termos de tesouraria. São empresas pequena dimensão, muitas delas vocacionadas para o mercado interno, com estruturas, inclusivamente técnicas, um bocadinho débeis, fruto muito do voluntarismo, da vontade dos nossos empresários de se afirmarem, mas que começam muitas vezes sem os capitais próprios necessários para depois alargarem o passo da sua atividade. Ora, este problema da capitalização das empresas, que é o tema principal do inquérito de hoje, este tema da capitalização das empresas é um problema recorrente. Em 2014 ou 2014, salvo erro, a CIP lançou logo no final do ano, quis atacar este problema, lembrando a extrema necessidade. Na sequência disso, talvez, surgiu a missão para a recapitalização de empresas, conforme devem estar recordados, já no âmbito do governo pós-Troika, que elaborou um programa bastante completo, com 131 recomendações, se a memória não falha, que foram sendo postas em execução, mas que em determinada altura o programa parou e a missão foi dissolvida. Mas daquilo que foi executado, muitas delas tiveram uma expressão mínima. E neste momento o que se impõe é repescar esse programa da capitalização e adequá-lo às necessidades de hoje, que são muitíssimo diferentes e superiores às necessidades de 2014, 2015. Ora, a CIP fez recomendações recentemente ao Governo, no sentido de que sejam encontradas meios de capitalização das empresas que não passem pelo agravar o seu endividamento, pois aí é que está o grande dos íris. Se o Governo não se quer endividar, as empresas também não têm interesse nisso, não têm conveniência nisso, e portanto há que encontrar formas alternativas. E a resposta dos empresários neste inquérito vai nesse sentido. 82%, salvo erro, das empresas pretende apoio à recapitalização, mas que não passem por empréstimos. Este é, digamos, que o panorama que eu posso retratar em relação também ao Distrito de Aveiro. E, a partir daqui, coloco-me ao dispor para qualquer pergunta que seja necessário formular ou para dar mais alguma chega, se assim o entender. Presidente Saraiva. Muito obrigado pela explicação. Passaria agora a palavra
aos senhores jornalistas presentes que queiram colocar as vossas questões. Ricardo, quer ir fazendo o favor de dar a palavra? Obrigado. O João Palma Ferreira tinha pedido a palavra. João. João? Creio que agora... Sim, agora já te ouvimos. Agora já, sim, ok, pronto. Eu estava aqui a ver no slide que diz respeito aos instrumentos de apoio pretendidos pelas empresas, a tal informação que 82% das empresas pretendem recorrer a instrumentos de capitalização. Agora, esses instrumentos de capitalização, designadamente por 82,2% das empresas, são, tanto quanto sei, maioritariamente formas de crédito, portanto aumentarão o endividamento, não são apoios a fundo perdido, isto é certo? João, daquilo que estamos a pensar e que entregamos ao Governo, de capitalização das empresas, do reforço dos seus capitais, é entrada de capital através dos meios que, segundo a tipologia, a dimensão das empresas, mais se adequar a essa necessidade, a esse reforço. Para que, como eu já tenho dito noutras ocasiões, elas não ficarem expostas a compras hostis, a fundos abutres e numa situação mais desfavorável comparativamente com as suas congêneres, desde logo europeias, porque os seus Estados, dentro da Europa, as assimetrias de resposta às suas economias de cada Estado-membro é também ela própria diferente, por isso essas empresas de outros Estados-membros, além de Portugal, terão condições melhores na sua capitalização e nos apoios que estão a receber, por isso não estamos a falar de dívidas, estamos a falar de capital, de entrada no capital, em determinadas condições e segundo determinada tipologia, como disse, de empresa, para reforço de capitais. A questão do financiamento, de continuação de acesso a estas linhas de financiamento, essa sim é somar dívida a dívida, mas por isso, João, na nossa primeira proposta, aquilo que apresentámos era a conversão dos 80% de garantias do Estado a fundo perdido, igualmente em determinadas condições e segundo determinada tipologia, o que acabou por se verificar nestas empresas que converteram parte da sua produção para equipamento hospitalar, combate ao Covid, as máscaras, as batas, os ventiladores, etc., que receberam 60 milhões a fundo perdido para esse objetivo. É isso que defendemos, é que parte dos 80% de garantias do Estado deva ser convertido em fundo perdido, repito, em determinadas condições e a determinada tipologia. O que agora estamos a falar é da capitalização, segundo a proposta que entregámos a semana passada ao Governo, é a capitalização das empresas, porque os prejuízos que vão acumular fruto desta crise, a perda de valor dos seus ativos, a situação mais frágil em que ficarão, exige o reforço dos seus capitais para que não fiquem expostas, como disse e repito, a compras hostis ou a outras formas de aquisição mais desfavoráveis. E é isso que nós temos defendido, João. Não sei se fui claro. Mas já agora, só para esclarecer um pouco esta questão, estes 60 milhões de euros que foram atribuídos a fundo perdido não são sequer uma parte substancial, eu julgo que não serão sequer 50% dos tais pedidos de 82% de empresas que pediam instrumentos de capitalização. A informação que eu tenho é que isso é uma fatia muito pequena daquilo que as empresas pretendem a título de instrumentos de capitalização, certo? É verdade que sim, e por isso as diferentes propostas, quando nós apresentámos esta proposta a semana passada, fizemos-lo para agitar, se quiser, as águas, obviamente de uma forma assertiva, construtiva, mas para iniciarmos, para explotarmos uma iniciativa em relação a
esta questão, porque provavelmente existirão outras formas e a outros montantes e a outras dimensões que o Estado português terá para a resposta a este problema, e elas existirão seguramente. Aquilo que nós fizemos, como nos compete enquanto estrutura responsável e defensora dos interesses das nossas empresas, foi uma proposta. Outras seguramente podem existir, com outros formatos, mas, João, o que nós tentamos, e penso termos conseguido, porque tanto quanto sabemos, o Governo, se não esta semana, se não esta semana ainda, nas próximas semanas, apresentará um fundo com essas características. E isso é que nos importa reter, é que o Governo vá ao encontro desta necessidade e a possa suprir. E já agora, a última questão, qual é a necessidade, em quanto é que está estimada a necessidade de capital para socorrer as necessidades destas tais 82% de empresas que querem instrumentos de capitalização? Quanto é que é necessário para satisfazer o mercado português? João, nós, no nossa proposta, indicamos 3.000 milhões, que o fundo deveria ser constituído com um valor na ordem dos 3.000 milhões de euros, mas, repito, é, segundo a nossa avaliação, a nossa proposta. O Governo, e atendendo até à ajuda que possa vir da União Europeia, com isto que estamos à espera, independentemente da chave do montante e da chave de repartição que vier a ser encontrado, quanto caberá ao Estado português, e a partir daí isso dará seguramente ao Governo maior margem para definir um montante que possa cobrir a maior parte, se não a totalidade, pelo menos a maior parte, daqueles que vierem a recorrer. O que é aqui fundamental, numa primeira medida, é que este fundo se adeque, seja adequado, que o desenho seja adequado à verdadeira necessidade das empresas. Porque estarmos a elaborar um fundo que depois, por esta ou por aquela razão, não tem aderência à realidade, à necessidade, não vale a pena, porque por muito criativa que seja a nossa imaginação, se as empresas não lhe sentirem validade, independentemente do montante dessa necessidade, o que importa é que o desenho seja feito de acordo, que seja adequado, melhor dizendo, à real necessidade das empresas, e por isso a constituição do grupo de trabalho que está a elaborar este fundo. Obrigado. Isabel Patrício tinha pedido a palavra. Isabel? É o Alberto Teixeira do ECO. Alô, Alberto. Tudo bem? Então, Tudo bem. eu tinha aqui duas perguntas ou três sobre a parte do financiamento bancário, que continua a ser uma questão bastante relevante no meio disto tudo. Quando dizem que cerca de 70%, acho que é 68%, que ainda não recebeu o dinheiro que pediu ao banco, são empresas que já fizeram o pedido e agora só falta o lado da empresa assinar o contrato, ou são processos que ainda estão parados ou no banco ou na Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua. E depois, se este dinheiro é dinheiro que já não está disponível nas linhas de financiamento com garantia do Estado. E depois a outra pergunta era, em que medida é que esta situação está a penalizar ou poderá penalizar as intenções de investimento das empresas, se é que queiram fazer investimento com recurso a crédito bancário? Obrigado. Alberto, tanto quanto sabemos, há aqui um conjunto de fatores que se conjugam para esta não aprovação, para os números de aprovações estar tão baixos. O que importa reter é que a linha tem um montante de 6,2 mil milhões e finalmente aberto a todos os setores. As candidaturas que foram apresentadas já ultrapassam os 10,5 mil milhões de necessidade, se todas viessem a ser satisfeitas, se todas aquelas que entraram fossem satisfeitas, isto já consumiria para cima de 10,5 mil milhões de euros, estando a linha com um volume de 6,2, facilmente se constata que há empresas que se candidataram, como é satisfeito por ordem de chegada, aquelas que ultrapassem os 6,2 mil milhões, até os 10,5 que estão solicitados, não verão qualquer
não vão aceder se a linha não for, como nós temos solicitado, reforçada nos seus montantes. Depois, como igualmente sabemos, informação que nos foi dada pelo Ministério da Economia através do seu Ministro, é que aprovadas com garantias de Estado já estão qualquer coisa como 6,1 mil milhões, ou seja, estão praticamente já aprovadas com garantia quase a totalidade dos 6,2, 6,1 por aquilo que nos foi dito. Mas até à semana passada estavam contratadas só qualquer coisa como 3,1 mil milhões. Por isso, a linha tem 6,2, garantias de Estado aprovadas 6,1 e contratualizadas 3,1. O que é que concorreu para tudo isto? Bom, concorreu a excessiva burocracia da montagem das operações, os sucessivos fatiamentos, como seguramente já me ouviu dizer, que a linha sofreu. Foi aberta inicialmente a linha capitalizada com 100 milhões de euros, depois reforçada para 200, depois rapidamente para 400, depois para 3 mil milhões, mas não aberta a todos os setores de atividade, e finalmente para 6 mil milhões. Houve aqui, seguramente, uma falta de percepção da necessidade da dimensão, porque se assim não fosse, a linha teria logo sido aberta com este valor final a que chegou, 6,2, que mesmo assim não é para os pedidos. Depois, a burocracia do processo, porque cada processo tem 100 páginas, tem 17 requisitos que são solicitados, enfim, tudo isto leva a que a miríade de empresas que solicitaram e a sua composição, micro e pequenas empresas, que é a esmagadora maioria do nosso tecido empresarial, e estamos a falar de necessidades que não são de 400, 500, claro que também as há, mas este tecido empresarial precisaria de apoios na ordem dos 20, 30 mil euros, para muitos deles já os ajudaria a enfrentar estas dificuldades em que se encontram. Se o objetivo é garantir postos de trabalho, esse deve ser, no conjunto do layoff simplificado e do apoio às tesourarias, esse deve ser, não nos esqueçamos, o grande objetivo que as medidas do Governo devem ajudar a obter, é a garantia dos postos de trabalho. E nesse sentido, quanto maior fosse o apoio, independentemente da tipologia e dos montantes, mais garantias teríamos de que os postos de trabalho eram preservados. Assim, na ausência dessas garantias e no desespero, no abandono a que muitas destas empresas se encontram, porque algumas delas ainda não têm respondido as suas candidaturas ao layoff simplificado, que, por esta ou por aquela razão, os processos ou foram mal instruídos ou enfermam de alguma questão que, como está definido, que não podem ter dívidas à Segurança Social ou ao Fisco anteriormente à solicitação, isso tem limitado o acesso a essas mesmas figuras, a esses mesmos instrumentos. Depois, as linhas de financiamento, com toda a burocracia, isso é entregue a gabinetes de contabilidade, os gabinetes de contabilidade não têm só um cliente, enfim, N questões. Depois a banca, como tem que correr 20% do risco, porque a linha só tem 80% de garantia de Estado, os 20% a banca aversa a risco como está, porque a percepção de risco da banca após a última crise está muito, muito apurada e as direções de risco da banca, de toda a banca, tem uma sensibilidade muito apurada e mesmo correndo apenas 20%, enquanto para nós é apenas 20%, para a banca vão correr 20% de risco, sendo que, em algumas situações da avaliação que fazem, esses 20% podem ter alguma mortandade, as empresas podem não conseguir honrar esses compromissos na avaliação que o banco faz e, por isso, as dificuldades têm existido. Depois, os empresários que, numa primeira necessidade, no desespero de terem visto as suas portas encerradas, os seus negócios com um espectro de falência iminente, recorreram à ajuda, recorreram ao crédito, mas depois têm vindo a percepcionar que isso vai somar dívida à dívida. E por isso também, apesar de se terem candidatado, não estão a contratualizar porque perceberam que estão a contrair dívida à dívida que eventualmente já têm, ou aqueles que não tenham estão a contraí-la. E por isso é que nós defendemos que para determinada tipologia e dentro de determinados montantes deveria ser apoio a fundo perdido e não dívida em cima de dívida, até porque quando o governo vem dizer que apoio a fundo perdido isso vai a impostos,
está a esquecer-se que vai sempre a impostos. Primeiro, as receitas do Estado são impostos de todos nós e somos todos nós que estamos a contribuir para esse valor que o Estado tem para redistribuir. Depois, aquilo que não é por incentivo à manutenção dos postos de trabalho será gasto com os nossos impostos em subsídios de desemprego e com menos impostos recebidos, porque cada unidade empresarial que fechar, independentemente se na restauração, se no pequeno comércio ou se nas médias empresas que eventualmente que já encerraram ou possam vir a encerrar, se as medidas não lhe forem perfeitamente adaptadas, então é uma fonte de receita do Estado que desaparece, porque acaba a TSU recolhida, acabam os impostos que as empresas pagam e deixa de haver coleta e passa a haver pedido, porque esses trabalhadores dessas empresas que possam desaparecer vão cair no fundo de desemprego e, ao invés de ser contribuintes líquidos, passam a ser pedintes líquidos. E por isso não me venham dizer que os apoios a fundo perdido vão a impostos, porque a impostos vai sempre. Eu prefiro utilizar impostos incentivando a manutenção dos postos de trabalho do que utilizar impostos nos subsídios de desemprego do desaparecimento desses postos de trabalho. Mais alguma questão? Alberto, está? Está sim, obrigado. Temos mais uma questão da Marina Conceição, que está com problemas no computador e não está a conseguir fazer a pergunta, e é uma pergunta mais dirigida à professora Hélia. Se o inquérito nos diz, entre as empresas que cancelaram ou suspenderam os planos que tinham de investimento, de que setores é que são essas empresas? Bom, nós não temos esses dados na apresentação, mas eu estava aqui a olhar para os outputs deste resultado e posso de alguma forma avançar, que sendo naturalmente uma amostra que não é aleatória, portanto temos de ter isso em consideração, uma amostra constituída no entanto por mais de 1000 empresas, os números mais impactantes relativamente às perspectivas de suspensão total, suspensão ou cancelamento mesmo dos investimentos previstos para 2020, estão muito orientados para empresas do setor de alojamento e restauração, bem como comércio. Penso que são os dois setores que avançam neste momento com números mais expressivos para as perspectivas de suspensão ou cancelamento. O Wilson Ledo pediu a palavra. Por favor, Wilson. Boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir. Queria tentar perceber na questão dos 42% que irão cancelar aqui as perspectivas de investimento, mas há aqui depois uma fatia que irá mantê-los. Eu queria tentar perceber, na perspectiva daquilo que é o trabalho da CIP, se é possível perceber com que clima é que é mantido este investimento, se é mantido com um clima de alguma expectativa até de o vir a cancelar mais tarde, ou se é com a garantia de que ele vai avançar independentemente das condições da própria economia. Há perguntas, como deve imaginar, que pela imprevisibilidade do que temos pela frente não são de fácil resposta. E quando digo que não são de fácil resposta, não é que não haja resposta, mas de facto não conseguimos ter uma bola de cristal para antever o futuro. Quero dizer com isto que nós estamos a regressar gradualmente e assimetricamente às atividades económicas. A pandemia não está dominada porque, lamentavelmente, o vírus continua, como sabemos, entre nós e vai manter-se até existir uma cura, uma vacina, um medicamento que o possa eliminar ou anular, pelo menos, os nefastos efeitos. Por isso, esta retoma gradual e assimétrica à economia vai contar com um fator determinante para a economia, que é a confiança. E a confiança ganha-se perdendo medo. E esse medo ainda existe entre nós, como sabemos, neste combate à pandemia. Por isso temos que ir balanceando o combate à pandemia e o sucesso que esperamos obter com o regresso gradual à economia, mas de uma forma gradual e assimétrica, como digo. E por isso dependerá do efeito, da avaliação, da retoma, porque o consumo que vai crescer, como é que a confiança se vai instalar, com que velocidade se vai perder o medo, como é que os consumidores voltam a consumir, como é que os nossos mercados compradores, aqueles para onde destinamos as nossas exportações, vão retomar nesses países de destino as suas atividades e a que ritmo.
nós exportamos 44% do nosso PIB, por isso o nosso PIB depende hoje em 44% das nossas exportações. A velocidade dos mercados na retoma às suas economias, a Espanha aqui ao lado, principal mercado de exportação, a Alemanha, a França, o Reino Unido, enfim, como é que se vai verificar essa retoma? Os investimentos vão ser adaptados a essa avaliação que vai ser feita e em função da avaliação que os empresários, de acordo com a sua tipologia, se são empresas que vivem só do mercado interno, se são empresas que vivem da exportação, de que ritmo de retoma vai existir num caso e no outro, é isso que vai determinar seguramente a manutenção ou o abandono, independentemente da vontade aqui demonstrada hoje neste inquérito, mas dependerá dessa evolução e da sua da sua gradualidade, do tamanho dessa mesma expectativa, vai legitimar a vontade de investir desta ou daquela forma. Porque a crise vai ser ultrapassada, nós temos que olhar para o nosso futuro, já ultrapassámos muitas crises, se pararmos, se não investirmos, se ficarmos todos confinados às nossas casas ou às nossas realidades presentes, sabemos que nada ocorrerá de diferente. E por isso é quase de lá para Alice, mas não posso deixar de responder desta forma, o futuro está nas nossas mãos, está a maneira como nós o avaliamos e como nós o estruturarmos. Vai depender muito, Wilson, muito da retoma como ela se verificar, da confiança e da velocidade com que ela vai ocorrer, para que os empresários, qualquer de nós, no papel de empresário, perceberíamos que essa razoabilidade e bom senso vai determinar a evolução, a retração ou não dos investimentos. Mais questões? Não temos mais pedidos de pergunta, Presidente. Muito bem, ficaríamos então hoje por aqui. Muito obrigado a todos uma vez mais e até ao nosso próximo inquérito. Foi um gosto estar convosco. Muito obrigado a todos. A professora Hélia, o meu caro Fernando Castro. Muito obrigado a todos. Boa tarde, muito obrigado também.